13 de agosto de 2014, exatamente às 09h21 da manhã. Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. O cronômetro do destino é acionado no exato momento em que Eduardo Campos, o herdeiro de uma linhagem de poder que desafiava a hegemonia do sistema, entra na cabine de um Cessna Citation 560 XLX+, prefixo PRAFA. O contraste é brutal. Menos de 12 horas antes, ele encarava as lentes do Jornal Nacional, projetando a imagem do auge do vigor político, e proferia sua última sentença pública: não vamos desistir do Brasil. Mas o sistema, em sua mecânica implacável, já havia engatilhado o desfecho. Às 10h15 daquela manhã chuvosa, o metal retorcido de uma aeronave de 18 milhões de dólares mergulhava sobre um bairro residencial em Santos, no litoral paulista, selando o destino de uma nação. Você acredita em coincidências? Porque, na anatomia do poder, as coincidências são apenas peças de um tabuleiro que o sistema ainda não quer que você monte. Um candidato em ascensão meteórica, um gravador de voz que silenciou no momento crucial e uma aeronave financiada por uma teia de empresas fantasma. Neste vídeo, você vai entender as peças do tabuleiro que tentaram esconder. Para compreender a queda, precisamos primeiro dissecar a peça que estava no centro do tabuleiro. Eduardo Henrique Axioli Campos não era um acidente geográfico na política. Ele era uma construção meticulosa, um arquiteto do poder. Neto de Miguel Arraes, o titã que moldou a esquerda nordestina, Eduardo foi forjado no realismo político de Pernambuco, onde aprendeu que a sobrevivência exige uma simbiose perfeita entre a base popular e as elites econômicas. Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, ele possuía uma compreensão matemática do poder, operando não por ideologia pura, mas por vetores de influência calculados. Foi ministro da Ciência e Tecnologia e governou Pernambuco por 2 mandatos, transformando o Estado em um laboratório de eficiência tecnocrata que serviu de vitrine para suas ambições maiores. Em 2014, ele era o erro de cálculo no algoritmo do status quo. Ao romper com o governo e atrair Marina Silva para sua chapa, ele criou uma terceira via que ameaçava neutralizar o binarismo PT-PSDB, que sustentava o bunker de Brasília há 2 décadas. Eduardo Campos era a peça que o sistema não conseguiu cooptar, e por isso precisava ser removida cirurgicamente. A máquina que o transportava naquela manhã era um Cessna Citation, um prodígio de engenharia com 2 motores Pratt & Whitney, Canadá, PW545B, cada um gerando 3.991 libras de empuxo. Mas a verdadeira complexidade não estava nos motores, mas na arquitetura financeira por trás da aeronave. Relatórios de inteligência da Polícia Federal, no âmbito da Operação Turbulência, revelaram que o avião era operado por uma teia de empresas fantasma e laranjas. Nomes como João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Apolo Santana Vieira aparecem nos arquivos como os operadores de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 600 milhões de reais. Empresas como a Geobrasil e a Câmara em Vasconcelos serviam de anteparo para ocultar os verdadeiros financiadores da campanha, uma estrutura de simbiose criminosa entre o poder político e o capital privado. O Cessna não era apenas um meio de transporte. Era uma evidência voadora de um sistema de financiamento que o bunker precisava manter nas sombras. Eduardo Campos não operava apenas no campo das ideias. Ele operava no campo dos recursos. A engenharia política de sua candidatura exigia uma logística aérea de alto nível, mas a propriedade da aeronave era um labirinto de contratos de gaveta e offshores. O sistema financeiro que alimentava o voo de Campos era o mesmo que mantinha as engrenagens da corrupção institucionalizada que a Lava Jato estava apenas começando a arranhar. A extração de Campos do tabuleiro não foi apenas uma tragédia humana. Foi o fechamento de uma trilha documental
que levava diretamente ao coração do financiamento de campanha ilegal no Brasil. O sistema protege seus segredos com sangue e fogo, e em 13 de agosto, ele utilizou ambos. A trajetória de Eduardo Campos foi marcada por uma ascensão que desafiava as estatísticas. Ele não era apenas um político regional. Ele era uma ameaça nacional com capilaridade para desidratar o governo no Nordeste, o principal reduto de votos do bunker na época. Sua inteligência estratégica permitiu que ele construísse pontes entre o agronegócio, o setor industrial e as frentes populares. Essa versatilidade o tornava perigoso. Diferente de outros opositores que podiam ser facilmente encurralados em nichos ideológicos, Eduardo Campos falava a língua da economia real e do desenvolvimento. Ele estava desenhando um novo Brasil, e o sistema não aceita novos projetos que não tenha assinado primeiro. O relógio marca 09h21, quando o Cessna Citation inicia sua corrida de decolagem. Esta aeronave, uma das mais bem-sucedidas da categoria de jatos executivos de médio porte da época, possui uma envergadura de 17 metros e um comprimento de 16 metros. Operada por 2 tripulantes e capaz de levar até 9 passageiros, ela é o epítome da mobilidade das elites. Naquele dia, o peso de decolagem estava configurado para uma missão rápida, mas carregada com o destino de um país. O sistema de aviônicos Honeywell Primus 1000 processava os dados de navegação com precisão absoluta, enquanto os motores Pratt & Whitney Canada injetavam combustível nas câmaras de combustão, ignorando que aquela seria a última ignição daquela fuselagem. À medida que o PRAFA ganhava altitude, cruzando a costa em direção ao sul, a atmosfera começava a fechar o cerco. 09h35. A aeronave estabiliza em nível de cruzeiro. Dentro da cabine, o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido constante das turbinas. Eduardo Campos e sua equipe revisavam estratégias, alheios ao fato de que em Santos a visibilidade estava sendo engolida por uma frente fria persistente. A base aérea de Santos, o destino final, opera com uma pista de 1.390 metros, um desafio técnico para jatos de alta performance em condições de pista molhada. 9h50. Começa a descida. O piloto Marcos Martins e o copiloto Geraldo da Cunha iniciam os procedimentos de aproximação. Eles eram profissionais experientes, mas o sistema de fadiga humana é um fator que nenhum computador de bordo consegue compensar totalmente. A campanha eleitoral é uma máquina de moer carne e mentes. Semanas de voos ininterruptos, fusos horários ignorados e estresse constante haviam reduzido a margem de erro daquela tripulação ao mínimo absoluto. 9h58. O Cessna entra na camada de nuvens. A visibilidade horizontal despenca para níveis críticos. A chuva açoita o para-brisa, e os limpadores lutam contra o volume d'água. Eles buscam a pista, buscam uma referência visual em um mundo que se tornou cinza e opaco. Às 10h. O momento da decisão. Vou arremeter, comunica o piloto. A manobra de arremetida é um procedimento padrão, mas exige coordenação perfeita entre potência e ângulo de ataque. No exato instante em que o nariz da aeronave deveria subir para buscar o céu limpo, algo deu errado. O relatório A1.3.4 do CENIPA descreve o fenômeno da ilusão somatográfica. Sob aceleração linear intensa e sem referências visuais externas, o cérebro humano é enganado. Os pilotos sentem que a aeronave está subindo excessivamente, quando na verdade ela pode estar nivelada ou descendo. A reação instintiva é empurrar o manche para frente. É aqui que a anatomia do poder observa a precisão da tragédia. Às 10h10. O Cessna realiza uma curva descendente acentuada para a direita. Não houve pedido de socorro. Não houve declaração de emergência. Apenas o som ensurdecedor das turbinas em potência máxima indo de encontro ao solo. Às 10h15, o impacto. A aeronave atinge o terreno
em um ângulo de 70 graus, uma posição quase vertical. A velocidade estimada no momento do choque era de 260 nós, aproximadamente 480 km por hora. A força do impacto foi tão devastadora que a energia cinética liberada transformou o jato e seus ocupantes em fragmentos, espalhados por um raio de centenas de metros. O solo de Santos tremeu como se um míssil tivesse atingido o coração do bairro Boqueirão. Em Brasília, os radares do Sindacta mostravam apenas um ponto desaparecendo. O alvo havia sido neutralizado. A telemetria confirmava o fim da terceira via no exato momento em que o país precisava dela. O relatório final da aeronáutica, concluído anos depois, apontaria uma combinação de fatores: condições meteorológicas adversas, fadiga da tripulação e desorientação espacial. No entanto, para o analista de inteligência que observa o tabuleiro de cima, as falhas técnicas e humanas parecem convenientemente alinhadas. O Cessna Citation possui sistemas de alerta de proximidade do solo e avisos sonoros de perda de sustentação. Como uma tripulação de elite permitiu que uma aeronave tão avançada mergulhasse em direção ao solo sem esboçar uma reação de correção nos segundos finais? O sistema é mestre em transformar anomalias em estatísticas de erro humano. A desorientação espacial é o álibi perfeito para o silêncio da cabine. Naquela manhã chuvosa, o Brasil não perdeu apenas um candidato. Perdeu a capacidade de enxergar o horizonte político através da névoa de guerra criada pelo bunker de Brasília. O impacto em Santos foi o ponto final de uma trajetória que o sistema não conseguiria conter nas urnas. Enquanto os peritos recolhiam os restos do PRAFA, a pergunta que ecoava nos corredores do poder não era como aconteceu, mas quem assume agora? A morte de Eduardo Campos limpou o campo de batalha para a polarização que viria a definir a década. A precisão do desfecho técnico em Santos espelhava a precisão da necessidade política em Brasília. Na anatomia do poder, quando os dados técnicos encontram a conveniência política com tal perfeição, a palavra acidente torna-se apenas uma concessão linguística à ignorância pública. A análise da telemetria revela que, nos últimos 15 segundos, o Cessna não tentou recuperar a altitude de forma coordenada. Ele manteve o mergulho. O sistema de controle de voo, ou os braços que o operavam, agiram de forma a garantir a colisão. A verdade está enterrada naquela cratera em Santos, protegida por camadas de burocracia técnica e relatórios oficiais, que, embora precisos em datas e pesos, falham em explicar a alma do evento. O sistema entregou o culpado: o piloto morto. O tabuleiro estava pronto para a próxima rodada, livre da peça que ameaçava dar o checkmate no binarismo do poder. Enquanto as equipes de resgate ainda vasculhavam os escombros fumegantes no bairro do Boqueirão, em Santos, uma segunda queda ocorria nos bastidores de Brasília: a queda da transparência. O sistema de gravação de voz da cabine, o CVR, Cockpit Voice Recorder, modelo produzido pela gigante de aviônicos Honeywell, deveria ser a testemunha ocular auditiva dos momentos finais. Este equipamento é projetado para resistir a impactos de 3.400 graus e temperaturas de 1.100 graus Celsius. É um bunker de dados. No entanto, quando os peritos do CENIPA abriram o invólucro de proteção, encontraram o que a anatomia do poder classifica como uma anomalia estatística impossível: o silêncio absoluto. O gravador continha apenas áudios de voos anteriores, mas não havia registrado um único decibel daquela manhã de 13 de agosto. A justificativa oficial de que o equipamento falhou ou que a tripulação esqueceu de acioná-lo é uma afronta à lógica da engenharia aeronáutica moderna. O CVR é alimentado automaticamente pelos barramentos elétricos da aeronave assim que os motores são acionados. Para que ele estivesse em silêncio, seria necessária uma falha elétrica seletiva ou uma intervenção deliberada na extração de dados. No tabuleiro do poder, quando a prova principal desaparece,
a narrativa oficial torna-se a única verdade permitida. Sem o áudio da cabine, as últimas palavras de Eduardo Campos e seus pilotos foram neutralizadas, deixando o caminho livre para a teoria do erro humano por desorientação espacial. Mas as lacunas de inteligência não paravam na caixa preta. A verdadeira turbulência estava nos registros financeiros que sustentavam o voo PRAFA. A aeronave, um Cessna de 18 milhões de dólares, estava envolta em uma simbiose criminosa de empresas fantasma e operadores ocultos, revelada posteriormente pela Polícia Federal na Operação Turbulência. O sistema de financiamento daquela aeronave era um labirinto projetado para ocultar a origem dos recursos. Nomes como João Carlos Lira, Pessoa de Melo Filho, Apolo Santana Vieira e Eduardo Freire Bezerra Leite emergem como as peças-chave deste esquema. Eles não eram apenas empresários, eram os operadores logísticos de um bunker financeiro que movimentava milhões através de empresas como a Geobrasil Construções e a Câmara em Vasconcelos. A Geobrasil e a Câmara em Vasconcelos não eram empresas de engenharia comuns, eram anteparos de papel, laranjas em uma rede de lavagem de dinheiro que irrigava o sistema político de Pernambuco e a campanha nacional de Eduardo Campos. A investigação apontou que o dinheiro usado para a compra do avião provinha de propinas pagas por empreiteiras em obras públicas, como a transposição do Rio São Francisco e a refinaria Abreu e Lima. Esta simbiose entre o capital ilícito e a logística de campanha mostra que Eduardo Campos, apesar de sua retórica de renovação, estava profundamente enredado nas engrenagens que movem o sistema brasileiro por trás das cortinas. A sua morte, convenientemente, paralisou trilhas de investigação que poderiam ter exposto essa rede muito antes da Lava Jato atingir seu ápice. A extração de Eduardo Campos do tabuleiro político não foi apenas um evento isolado. Foi um ponto de inflexão na estratégia de sobrevivência do bunker de Brasília. Eduardo estava crescendo. As pesquisas internas mostravam que ele era o único candidato capaz de quebrar a polarização e vencer no segundo turno. Ele era o erro de cálculo que poderia desestabilizar os dois gigantes que se revezavam no poder. Ao ser neutralizado em Santos, o campo de batalha foi limpo. O sistema utilizou o vácuo deixado por Campos para realizar um massacre de marketing contra sua sucessora, Marina Silva. Sem a musculatura política e a base partidária que Eduardo controlava com punho de ferro, Marina foi triturada pela máquina de propaganda do governo, garantindo que o segundo turno voltasse ao binarismo seguro entre PT e PSDB. A análise profunda da Operação Turbulência revela que os operadores Lira e Apolo possuíam conexões que chegavam às mais altas esferas do poder financeiro e político. O avião foi adquirido através de um esquema de empréstimos simulados e transferências em cascata, um método clássico de ocultação patrimonial utilizado por organizações criminosas de alto escalão. Por que um candidato que prometia a nova política voava em uma máquina paga com dinheiro de usineiros e empresas de fachada? Essa contradição é a essência da anatomia do poder. Eduardo Campos era o arquiteto de uma terceira via, mas os tijolos dessa construção eram fornecidos pelo mesmo sistema que ele jurava combater. O silêncio da caixa preta e a rede de laranjas da Operação Turbulência convergem para uma única conclusão estratégica. O voo PRAFA era um perigo para o sistema, estivesse ele no ar ou no solo. No ar, ele transportava a única ameaça real à hegemonia do bunker. No solo, ele representava um rastro de corrupção que poderia implodir as bases do financiamento político brasileiro. A neutralização de Eduardo Campos em Santos foi o fechamento perfeito para dois problemas simultâneos. O fogo consumiu as evidências físicas e o luto nacional silenciou as perguntas inconvenientes. A precisão técnica do acidente em Santos é espelhada pela precisão política dos acontecimentos subsequentes. A investigação da Polícia Federal foi marcada por obstáculos institucionais e, eventualmente, pelo assassinato de um dos principais operadores do esquema,
João Carlos Lira, encontrado morto em um hotel em circunstâncias que o sistema foi rápido em classificar como suicídio. No mundo da inteligência, quando os operadores começam a morrer após a extração do líder, sabemos que a queima de arquivo entrou em sua fase terminal. O sistema não deixa pontas soltas. Ele neutraliza o protagonista e elimina os coadjuvantes que sabem demais. Eduardo Campos possuía um perfil psicológico de um estrategista de longo prazo. Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso com o bunker de Brasília. Seus últimos dias foram marcados por uma intensa vigilância e uma sensação de que os cercos estavam se fechando. A decisão de voar para Santos em condições meteorológicas tão adversas pode ter sido fruto da pressão desesperada de uma campanha que sentia o hálito do sistema em seu pescoço. Ou talvez a pressão tenha vindo de dentro da própria aeronave, através de falhas induzidas que a caixa preta silenciosa nunca nos permitirá confirmar. O sistema de aviônicos de um Cessna Citation 560 XLS Plus é projetado para oferecer redundância tripla. A probabilidade de uma falha total e simultânea dos sistemas de navegação, comunicação e gravação de dados, sem que a tripulação pudesse emitir um código de transponder de emergência ou um pedido de socorro via rádio, é estatisticamente desprezível. Na anatomia do poder, quando a probabilidade estatística beira o zero e o benefício político beira o absoluto, paramos de olhar para o acidente e passamos a olhar para o projeto. O voo que silenciou a terceira via não foi uma falha de máquinas. Foi um sucesso de engenharia política. A verdade sobre 13 de agosto de 2014 continua fragmentada entre os relatórios técnicos do CENIPA e os inquéritos criminais da Polícia Federal. Mas para quem sabe ler os vetores de força do sistema, a imagem é clara. Eduardo Campos foi a peça sacrificada para que o binarismo do poder pudesse continuar sua dança macabra sobre o povo brasileiro. O Cessna PRAFA foi a pira funerária de uma possibilidade de mudança que o Brasil ainda não conseguiu recuperar.